As constantes aglomerações de usuários no transporte coletivo de Bauru foi assunto de reunião conduzida aqui na Câmara de Bauru pela Comissão de Obras e Transportes da Casa, que tem como presidente o vereador Manuel Lozilla. As empresas continuam operando com linhas restritas, mesmo com reabertura do comércio, vereador? Exatamente. A informação que a Endurbe, e a Prefeitura, através da sua procuradora, nos trouxe é de que a empresa não tem trabalhado com o efetivo integral e que dispõe no contrato. Primeiro porque não possui condições de contingente de pessoal. Existe uma determinação para a empresa do Ministério do Trabalho para que as pessoas em risco não estejam trabalhando, então não tem esse efetivo. E segundo porque também tem uma pauta e uma conversa a respeito dos eventuais prejuízos que isso podem causar à empresa. Então, nós conversamos entre os vereadores e com os vereadores e Endurbe, no sentido de que a prioridade talvez tenha que ser, como tem sido pautado, a vida das pessoas e o zelo pelas pessoas. Então, há necessidade, talvez, de se limitar a quantidade de pessoas. E se, eventualmente, a empresa apresente algum cálculo e prejuízo, a Prefeitura tem que entrar no cenário, negociar, porque isso é investimento em vida, e tanto tem se falado em investimento em vida, mas no transporte público ainda se vê os ônibus lotados e cheio de pessoas, sem o mínimo distanciamento exigido para outras áreas que foram regulamentadas pelo decreto. A informação é que pelo menos 70 motoristas estariam afastados por fazerem parte de grupos de risco. Essa é a informação que a Endurbe e a Procuradora-Geral do município nos trouxe, decorrente de uma reunião que ocorreu entre a Prefeitura e as empresas, juntamente com a Endurbe. Bom, as empresas alegam, portanto, dificuldades para a manutenção dessas despesas extras durante a pandemia. Esses cálculos foram disponibilizados? Não foram disponibilizados, é exatamente isso que nós sugerimos ao diretor da Endurbe e à Procuradora-Geral, para que entre numa negociação com a empresa, de modo que ela consiga manter a saúde financeira dela e também as pessoas tenham as suas vidas respeitadas por uma limitação de quantitativo máximo a entrar em determinado carro, em determinado ônibus. E aí, à medida que as empresas comprovarem, portanto, com a apresentação desses cálculos, desses números, que de fato não conseguem suportar o aumento das despesas, em razão de algumas linhas estarem com a quantidade reduzida de usuários, a Endurbe, como foi colocado na reunião, pode fazer esse suporte, pode realizar aditivos nesses contratos? É uma possibilidade, já que nós estamos num caso totalmente atípico, de caso fortuito e força maior, a possibilidade de eventualmente discutir um aditivo para este período, já que a prioridade e a palavra de ordem é a segurança das pessoas, e assim também deve ocorrer no transporte coletivo. Foi cogitada a adoção de horários restritos para idosos. Como o senhor vê essa sugestão? É difícil essa situação, porque normalmente não há como identificar os horários em que os idosos necessitam desse transporte. Então, é uma grande dificuldade. Talvez essa não seja a melhor medida. A melhor medida seja a limitação de quantidade de pessoas dentro dos carros, com avaliação do custeio financeiro para tanto e o equilíbrio das contas entre prefeitura, saúde e a saúde financeira das empresas. As empresas operadoras já foram notificadas. A Endurbe promete reforçar a cobrança. A Endurbe tem feito a cobrança de cumprimento do contrato. Fez a notificação quando estava em vigência o decreto anterior e já tem acompanhado, segundo o seu diretor, como está o comportamento das empresas desde ontem que passou a viger o novo decreto. Ok, nós agradecemos a entrevista com o vereador Manuel Lozilla, que é presidente da Comissão de Obras, Transportes e Serviços Públicos da Câmara de Bauru, falando para a TV e Rádio Câmara.